Olá, gata garota, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui de quinta-feira. Hoje o tema vai ser Síndrome da Impostora. Você não é uma farsa. Deixa eu até colocar aqui Síndrome da Impostora. Deixa aqui, você não é uma farsa. Você não é uma farsa. Opa, deixa eu fixar. Fixei. Pronto, seja bem-vinda, você que está aqui assistindo no replay, seja bem-vinda. Hoje é um tema extremamente palpitante. Talvez você não saiba, nunca tenha ouvido essa expressão síndrome da impostora. Será que já aconteceu comigo? Será que eu posso passar por isso? Então, hoje a gente vai falar aqui o que é a síndrome da impostora, o que não é a síndrome da impostora, como você descobrir, qual é a raiz da síndrome e também como você virar a chave e dar a volta por cima, não é? Eu quero te dizer que é algo muito mais recorrente do que o que você pode imaginar. E é algo que pode estar atrapalhando a sua vida aí, sobretudo a sua vida profissional, de você ter bons desempenhos, de você crescer, sabe? Expandir e explorar todo o seu potencial. Então ela é muito perigosa porque ela faz isso, ela trava você, impede de você crescer e ir mais à frente. Quero dizer aqui que você que está chegando aqui também, você pode compartilhar essa live com outras pessoas, no mínimo 5 mulheres, não é? Eu sempre falo assim, 5, 3, mas se você quiser para 10, quantas você quiser. Também se quiser deixar o seu like aqui, também a gente agradece. E compartilha. Porque coisa boa a gente compartilha. E mulher sabe compartilhar, sobretudo as coisas boas. E essa live aqui eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Inclusive eu vou trazer questões aqui que acontecem, né, com relação à síndrome na sua vida, na vida de outras mulheres, na minha vida. Como eu já passei por 2 vezes pela síndrome, da síndrome da impostura, quando eu tive, assim, de fato, evidência, não é, do que acontece. Então, deixa eu cumprimentar quem vai chegando aqui. Isabel Fraga, seja bem-vinda, gatona. Como eu disse, quem vai chegando aqui vai compartilhando com outras pessoas. Deixa eu fazer um alinhamento também. Nós temos um grupo no WhatsApp que é justamente para avisar das lives, porque tem tanta coisa, né, na internet. Esse é um universo e você também está cheia de atividades, de coisas para fazer e de repente esquece e pode acabar perdendo a live. Então tem esse grupo para quem quer ser avisada, né, pode participar. O grupo é só eu que posto lá, ou tem um outro administrador também, mas só para estar comunicando ou às vezes também estar compartilhando algum material, né? Se você quiser fazer parte e ser avisada, é só clicar assim que terminar aqui a live no link da bio, né, que está aí na minha bio, você entra e você já participa, certo? Outra coisa que eu queria falar para você eu sempre bato nessa tecla aqui, quase não sai a tecla. Sempre bato nessa tecla. Não adianta a gente só consumir as coisas, sabe? Tem gente que diz assim, conhecimento é poder, conhecimento aplicado é poder. Se você fica só consumindo de forma passiva as coisas, não questiona e nem coloca em prática, a probabilidade desse conhecimento se transformar em poder e em poder de transformação na sua vida é muito pequeno. Claro que nem tudo a gente consegue colocar, implementar na vida da gente de uma hora para outra. Eu sei, e faz todo sentido. Há todo um processo para a gente conseguir desapegar de coisas, comportamentos e até mesmo de pessoas, não é, que não fazem mais sentido, comportamentos que não têm mais nada a ver com a gente, mas que ainda a gente está reproduzindo. Eu sei que leva um tempo até a gente se desapegar, se desvencilhar. Eu adoro essa palavra. Não é? Então eu sei que leva um tempo, mas é preciso começar.
Não é? Não tem como você mudar a sua vida, ser uma mulher mais autoconfiante, né? Ser uma mulher dona de si, ter sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, se você não começar a fazer mudanças, se você não começar a dar o primeiro passo. Não é? Não adianta você dizer que quer fazer uma maratona ou você quer fazer uma corrida se você não consegue dar nem o primeiro passo. Então, primeiro foca no seu primeiro passo. Depois vem o segundo, depois você vai se fortalecendo e assim sucessivamente. É assim que a mágica acontece. E a mágica acontece assim com todo mundo. Só não vai acontecer para você, só não vai acontecer dessa forma se você não iniciar. Aí, meu bem, não tem mesmo como não acontecer. Então, assim, é interessante porque isso que eu trago, porque eu falo aqui com mulheres adultas, né? E mulheres adultas fazem o quê? Tomam decisões, né? Mulheres adultas são mulheres que tomam a frente da sua vida. Ah, Isabel, mas eu ainda não estou preparada 100%. Mas vai na caminhada se preparando, né? Criança é que não toma decisão. Criança é que não sabe o que quer. Criança é que não faz escolhas, não é? Baseada as melhores escolhas. Mas mulher adulta, sim. Então é assim que você é uma mulher adulta que faz boas escolhas para você, certo? Então depois que a gente fez aqui essas considerações, não é? Deixa eu ver quem está aqui. Movimento, você mais feliz. Um abraço para o pessoal do movimento. Maravilhoso, foi o ano passado. Jesus, foi o ano passado? Acho que foi o ano retrasado, nem sei mais por conta dessa pandemia. É um evento maravilhoso que eles produziram aqui na minha cidade. Maravilha, gratidão, foi ótimo. Enfim, vamos aqui a gente entrar no assunto, não é? No assunto sobre a síndrome da impostora. Você não é a farsa, que é o nosso tema de hoje. O que é a síndrome da impostora? O que é isso? Ser uma impostora, uma síndrome? Veja, o nome síndrome, não é? Foi um nome que acabou sendo determinado, mas ele não tem nenhuma ligação com transtornos psicológicos, né? Mas a partir, né? Mas se tem estudado bastante sobre ele, por quê? Por conta do impacto. Homens e mulheres sofrem com a síndrome do impostor, né? No caso nós da impostora, mas o que é que acontece? As mulheres têm se percebido que as mulheres sofrem de uma maneira mais dramática, como tudo na vida, não é? De uma forma que impacta ainda mais, né? Nas decisões, nas escolhas, na autoconfiança, na sua capacidade de fazer as coisas. Por quê? Porque a síndrome da impostora faz com que você, mulher, acredite que não é capaz de fazer as coisas ou que você não tem tanta habilidade quanto você gostaria de ter. E aí você começa a questionar os seus talentos, as suas habilidades, se sente que não é merecedora dos bons resultados que você tem, acaba se sabotando, isso também é uma característica da síndrome, né, da impostora, faz com que você se compare, também é uma outra questão da síndrome da impostora. E o que é pior, faz com que você nunca esteja satisfeita com você, acreditando que você tem que fazer mais coisas, porque você nunca está pronta, porque você nunca está preparada, né? E essa sensação que você tem, você poderia dizer assim, mas Isabel, quando eu começo, às vezes, um trabalho, quando eu começo algo novo, dá aquela insegurança, bate aquela insegurança, até porque ainda não conheço, né, aquele trabalho, eu não conheço aquela atividade, e de repente eu fico um pouco ansiosa, eu fico também um pouco não acreditando, tanto um pouco insegura. Ok, tudo certo, até aí é normal. Só que a síndrome da impostora, você acredita que é somente você que não é capaz, né, e tão habilidosa, que não tem a capacidade de fazer. Ou seja, você acredita que você é a única pessoa do mundo que não tem essa capacidade, ou que não é boa o suficiente, ou que não é merecedora. E a gente tem isso muito ligado no nosso lado profissional, né, de desacreditar das nossas conquistas, de atribuir as nossas conquistas, os nossos talentos, sempre
a um terceiro, achar que as coisas que a gente consegue não foi necessariamente pelo nosso talento, pelo nosso esforço, não. Foi um golpe de sorte, ou então sempre teve alguém para estar ali lhe ajudando, ou foi alguém que lhe deu um empurrão. Então a síndrome faz com que você não acredite que o seu resultado é fruto justamente e exclusivamente do seu talento. É isso que ela faz. E o que é que isso provoca? Provoca que você, não acreditando em você, impede você de ir muito mais além do que o que você está. E isso é muito mais frequente na vida da mulher, no dia a dia da mulher, dentro de empresa, dentro do local de trabalho, na vida profissional dessas mulheres, do que muita gente possa imaginar, não é? E aí, Isabel, você pode estar... Isabel, e como é que isso surge? Né? Como é que eu posso saber essa síndrome da impostora, como é que ela se instala dentro da gente? E o que não é a síndrome da impostora? Não é síndrome da impostora você acreditar no seu potencial. Não é síndrome da impostora você olhar para você e reconhecer os seus talentos. Não é síndrome da impostora você celebrar os seus resultados, as suas conquistas. Dizer assim, eu sou boa pra cacete, sabe? Confessar para você, isso não é ser impostura. Isso é reconhecer os seus talentos, é reconhecer as suas conquistas. Sabe aquele episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, acho que foi no Rock in Rio, onde a cantora Anitta foi fazer um agradecimento e ela foi extremamente criticada e ela foi extremamente questionada quando ela disse, primeiramente eu quero agradecer a mim. Lembra disso? E muita gente, a imprensa, e arrogância, prepotência. Mas veja, se ela não colocasse a mão na massa, se ela não tivesse ido atrás, ela poderia ter tido toda a sorte, todo mundo poderia estar abrindo as portas para ela, mas foi ela que foi ela que decidiu, foi ela que buscou os caminhos. É justo que ela seja realmente, né, reconhecida pelo mérito dela. Mas Abel, mas ela teve ajuda, sim, mas isso você vê no segundo plano. Não é que você seja arrogante, nem esteja dizendo, não reconheça a contribuição que você recebe na sua trajetória, no seu caminho. Não é isso. Não é que você vai se transformar numa pessoa arrogante. Também não é isso. Prepotente, que não precisa de ninguém. Não. É você acreditar que a diferença, né, que o seu resultado, que o brilho que você tem, que as habilidades que você tem são suas, são provenientes de anos que você se dedicou para fazer aquele trabalho, que estudou para ser a profissional que você é e que você tem esse talento sim. Então nada mais justo do que você parabenizar a você, nada mais justo do que você reconhecer que você é a principal peça, né, do seu sucesso. Ora, por que o outro que é a principal peça do meu sucesso? Se o sucesso é meu, o meu sucesso pode impactar a vida de outras pessoas, pode melhorar a vida de outras pessoas, e isso faz parte do seu propósito. Mas o sucesso, a primeira pessoa que eu tenho que parabenizar é a mim mesma. Vocês lembram que ela foi extremamente, mas faz todo sentido. Ou seja, a Anitta, ela não tem essa síndrome da impostora. Raquel, olha a Raquel dizendo aqui, eu já me senti assim, tá vendo? Quem tá aqui mais, deixa eu ver, Joiane, olha aí, Tayara, um abraço gatonas, Edil, pronto, veja, olha aí, ela tá dizendo que já se sentiu assim. Quantas mulheres já profissionais, competentes, formadas, olha para elas e diz assim, meu Deus, eu preciso fazer uma outra formação, porque só depois quando eu fizer essa formação é que eu vou estar literalmente preparada. Aí faz aquela outra formação, sabe? Porque aquela primeira formação não foi suficiente e daqui a pouco, não, precisa de mais e mais. Nunca ela se sente apta
adapta, nunca ela reconhece que ela já está pronta. Ela sempre acha de uma forma individual, porque ela acha que é só com ela que isso acontece. Por isso que eu fiz questão de trazer esse assunto, porque é algo que acontece com mais mulheres do que a gente possa imaginar. E isso faz com que ela perceba que ela não está sozinha, que não é só ela que sente isso e que isso pode ser sim revertido, pode ser trabalhado e mudado. E para que, Isabel, vai ser legal fazer isso? Para que você cresça, para que você expanda, né? Para que você possa realizar e ir mais alto no seu local de trabalho, na sua vida profissional, nas áreas, né? Para você ser destaque na sua vida profissional, na sua vida mesmo, né? Na sua vida profissional. Então isso é muito importante. Eu vejo muito as mulheres que sofrem da síndrome, eu vejo uma relação muito ligada com a insegurança, não é? E isso está muito ligado lá na nossa infância. Mulheres que sofreram bastante na sua educação, tipo assim, tiveram uma educação muito severa, não é? Tiveram uma educação que foram muito cobradas, exigidas. E quando eu falo severa aqui, não estou falando só severa no sentido que às vezes fala assim, tive uma infância muito dura, muito cobrada, muito comparada, muito exigida. Não é só também severa no sentido de teve uma vida que apanhou, que espancou. Não estou falando no sentido da violência doméstica, estou falando de cobranças, né, de comparação, de estar sempre apontando para os seus defeitos. Muitas crianças foram criadas nesse ambiente. E mesmo, às vezes, nesse ambiente onde foram criadas, às vezes aquelas pessoas que estavam ao seu redor, os seus pais, principalmente, as pessoas que cuidavam de você, elas tinham um timbre de voz mais alto, a forma dela falar era mais agressiva, não era a intenção, mas era o jeito. E ela falava com você, só que você era uma criança. E a percepção daquela criança era que aquilo era agressivo. Então ela entendia, não é, que aquilo era algo agressivo. Então ficou para ela aquela infância como algo muito severo, porque a gente entende, quando a gente fala sobre isso, sobre esse período que a gente forma os nossos padrões mentais, onde a gente começa a criar, não é, os padrões mentais que vai fazer e que depois vai acompanhar com a gente, isso a gente leva em consideração a percepção da criança. A criança não é um agente passivo que está ali, né, que ele não sente, que os pais fazem tudo e ele não sente nada. Não, existe, claro, o meio é muito importante. Se você for educado, se uma criança for educada num lar harmonioso, com muito amor, com muita proteção, com muitos recursos, é claro que essa criança vai se desenvolver melhor. Mas se ela também estiver num lar onde ela é muito cobrada, muito comparada, sabe, exigida, isso também vai impactar. E existe a percepção dela de tudo isso. O ambiente pode ser um ambiente para a gente que é adulto legal, mas para ela não. Então isso tem que ser levado muito em consideração. Olha, aqui a Tayara está dizendo aqui, ó. E a tal da memória afetiva. Trazemos nossos traumas para o cotidiano. O pai ou a mãe que não deram atenção, cuidados que deveriam para os pais, né? Para os pais também tiveram uma infância dura. Exatamente. Eu passo por isso com meu pai. Ele teve uma infância difícil porque foi criado dessa forma e comigo meu pai foi desatencioso. Exatamente. Exatamente, Tayara. O que acontece? Ele deu para você aquilo que ele também recebeu. Ele acaba reproduzindo. Hoje você é uma mulher adulta, você consegue fazer essa separação, identificar que seu pai não tinha condições de lidar mais porque ele não tinha, porque não foi oferecido a ele, não foi dado, ninguém ensinou a ele. Mas você imagine Tayara, pequena, criança, que vê o pai, a sua ligação com o seu pai, você não tem esse entendimento. Então a sua percepção, não é? O seu padrão mental foi formado ali, naquele momento, né, durante a sua infância, com aquela experiência
experiência, com aquela percepção que você tinha dos acontecimentos. Quando seu pai falava com você, que às vezes, talvez ele estava falando até para você de uma forma, porque ele não era polido, vamos assim dizer, ele falava com você para você tirar melhores notas, né? E aí ele falava de uma maneira rude, né? Porque era o jeito dele, porque ele não tinha outra solução. Mas a criança, Tayara, sentia assim, ai, meu pai é tão severo, então o que é que eu vou fazer? Se para meu pai não reclamar comigo, eu vou ser boa em tudo, eu vou ser melhor, eu vou ser perfeccionista, eu vou tirar as melhores notas, eu não vou querer errar, eu vou estar sempre certinha. E aí você cresce com esse padrão e aí você se transforma muitas vezes numa mulher que quer agradar todo mundo, que se cobra, que se exige demais, e isso pode contribuir de maneira decisiva para reforçar, não é, para você desenvolver a síndrome da impostora. Não é? Olha aqui, deixa eu ver aqui. Sofro até hoje, isso. Exatamente. Por quê? Porque a criança está ferida, né? A criança está ferida. Pode sim. Pode sim, meu amor. Deixa eu ver aqui você. Deixa eu convidar aqui. Vamos ver se a internet deixa aqui. Então, o que que acontece? Olha só. Tô Opa! aqui Ai, descabelada, que mas delícia! você falando aí, vamos que vamos. Então, você falando aí, minha filha, veio minha infância toda aqui. Olha aí. Porque, veja, desde pequena, né, meus pais sempre foram muito rudes comigo. E minha mãe sempre me cobrava. Eu sempre tive, assim, não é sentimento de inveja, mas eu ficava sempre observando a vizinha, porque o pai era carinhoso com a vizinha. E passeavam, iam ao parque, iam à praia, eu sempre questionava, mãe, por que será que a gente não vai à praia? Olha, fulaninho tá indo com o pai e com a mãe. E minha mãe nunca sabia me responder, porque meu pai só vivia na rua. Chegava do trabalho, ia beber com os amigos e deixava a gente em casa. E aí minha mãe me cobrava muito. Vá brincar de estudar. Às vezes eu perguntava, mãe, eu quero brincar na rua. E ela falava, vá brincar de estudar, minha filha, vá brincar de estudar. Isso porque a infância dela foi muito dura. Ela tinha que comer pombo, Sim, né? Meu avô tinha que sim, matar pombo para comer pombo, então ela achava que minha vida era muito melhor do que a dela. Que ela estava me proporcionando sim, escola, estudo, eu estava em colégio particular por esforço dela. E ela falava, brincar de estudar, não tem coisa melhor do que brincar de estudar. E nisso, eu, para agradar ela, comecei a estudar. E sempre querer, quando você falou, querer se mostrar o melhor, sempre um bom desempenho, então eu comecei a mostrar isso. E aí, quando eu passei no vestibular para jornalismo, que eu fui falar, ela chegou para mim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí eu, se preocupe não que eu vou dar um jeito. E aí comecei a estagiar desde o primeiro período, comecei a correr atrás, e enfim. E sempre mostrando a eles que eu podia ser aquilo que eu queria ser. Só que meus pais, minha mãe faleceu, né? 3 meses antes da minha formatura, em 2016. Não pôde ver o dia da festa. Mas meu pai é aquele homem rude. Teve uma certa vez que eu fui na casa dele, até recente. Eu comecei a beber e disse, eu vou dizer tudinho que estava entalado daquela criança lá embaixo, lá atrás, sim, tudo agora que eu quero falar. E aí botei tudo para fora. Meu pai começou a chorar, dizendo que não era nada sim, daquilo, que não sei o que lá, e começou a beber caixa de fósforo. Eu disse, pois é, lembra no dia do meu aniversário que o senhor apareceu bêbado? Lembra tal dia? E comecei a detalhar coisas da minha infância, da minha adolescência, que ele nunca participou de nada, nunca foi ativo na minha vida em nada, nunca ligou para mim para perguntar se eu estava bem. Nada. Então, assim, isso a gente traz para o nosso cotidiano. Por isso que eu disse aquela tal memória afetiva, que a gente traz da nossa infância, aquele sentimento reprimido, que você, por muitas vezes, queria mostrar que você podia, mas seus pais estavam ali sem te dar atenção, sem te perguntar como é que você tá, como é que foi na escola. Filha, senta aqui, vamos estudar. Nunca tive isso. Então, assim, às vezes eu olho assim hoje e você é durona. Você é rancorosa. Eu disse, olha, uma coisa que eu não sou é rancorosa, porque eu sou um tipo de pessoa que você me faz raiva hoje, eu não olho na sua cara por uns 3 dias, mas no quarto dia já tô mas, rindo, já tô bebendo, já tô saindo. ô Tayara, Ah, diz uma coisa. Aí você imagina, você criança, você imagine você
né, criança, você, o que é que a criança quer? A criança quer a atenção dos Atenção. pais, da Exatamente. mãe, do pai, né? Ela quer sair, ela quer se divertir, mas ela Exatamente. tá ali E eu ligada ficava justamente observando no pai. isso. Eu ficava observando isso com a vizinha. Chegava um domingo, o nome dele até ele é até falecido, Manuel, pegava as filhas, que até brincavam comigo, iam à praia, iam pro cinema, saíam, se divertiam, iam em casa, só olhando. Eu disse, Sim. tá, por que que a gente não faz isso? Seu pai não tá em Você casa. queria Eu também, não é queria inveja, isso. você queria também. Né? Toda criança. Aí você veja, você foi criada nesse ambiente, não é? Vamos dizer assim, materialmente você foi toda suprida. Materialmente, você tinha casa, você tinha as alimentações, você tinha lanche, você tinha Tudo, tudo. é. Mas emocionalmente, você ficou vazia, você não foi suprida. Aí você imagine, não é? Você, o afeto. Então, tudo isso você traz para a E sua é fase adulta. isso disso. Às vezes eu, caramba, aí até uma vez eu comecei a fazer terapia, e aí a terapeuta, você traz traumas da sua infância. É perceptível isso, né? Essa falta de. Você quer. Hoje sou uma pessoa que necessito de atenção, porque lá atrás eu não tinha. Sim, sim, Ah, porque você, a sua criança está ferida. A sua criança não teve atenção. Então você hoje é uma mulher adulta, mas a sua criança está ferida. E como é que faz para curar essa criança? Não é? Como é que faz agora? Agora você é adulta, mas como é que eu faço para lidar com isso? Uma coisa que eu vou te dizer é assim, todas nós temos traumas, sabe? Passamos por situações traumatizantes, ou melhor dizendo, todas nós, né? Cada uma do seu jeito, cada uma no seu sentido, de uma intensidade, de uma forma. Por quê? Porque essa criança tenha uma percepção, todas. A gente esquece que criança não sente, que criança não pensa, mas elas entendem tudo. vai guardando, Seu pai vê vai isso e guardando. traz isso. E quando a gente não trabalha isso, aí isso reflete na nossa vida adulta, na nossa mulher adulta. Então a gente se torna uma mulher adulta, mas com comportamentos infantis, né? Emocionalmente infantil, querendo atenção, Exatamente. né? Às vezes fazendo birra, mas não é por nada, é porque é para chamar Atenção. atenção. Por quê? Porque quer estar carente, querendo suprir um vazio que está ali dentro. Na verdade é isso. Não é porque você é má, não é porque você é competitiva, não é porque você é ruim ou porque quer desfazer. Você só quer se chamar, só Atenção. quer chamar a atenção para suprir algo que está faltando dentro de você. Um Exatamente. vazio existencial. E isso dói, garota, dói muito, Muito! muito. Olha, às Se você vezes. acreditar, olha, se você acreditar, eu estou sentindo aqui esse vazio, sabe? A gente sente, porque não é uma coisa, ai, frescura, ela é isso, não é. Só quem sente é que sabe. É uma dor do vazio, do abandono. É a sensação de que você foi abandonada. Aí você Exatamente. imagina uma criança abandonada pelas pessoas que ela mais confiava, pelas referências dela. Então, veja como isso dói. Dói muito. Né? E isso você traz para a sua vida e acaba atrapalhando e incentiva e estimula você a desenvolver a síndrome da impostora. Não é? Porque você começa o quê? Você acha que não é boa porque você era muito cobrada, sua mãe dizia o quê? Vai Vai estudar. estar Não deixa brincando ela e brincar. É estudar. brincar de estudar. E eu sem Brincar de entender. estudar. Então, olhe, aí você diz, então eu tenho que ser boa, eu tenho que ser a melhor. Aí você consegue ser boa e a melhor. Aí o que é que acontece? Ainda não é o Não é suficiente. suficiente. Eu tenho que ser Exatamente. mais. Aí mais, mais, mais. Aí você chega lá, todo mundo diz, uau, Taera, você é o máximo. Aí você dentro de você, você diz, eu sou uma farsa. Eu falo, não, eles estão dizendo isso de mim, mas eu não estou vendo isso. Eu preciso É de o que mais, acontece. de As mais. pessoas me perguntam como é que eu aguento o dia todo, porque eu acordo cedo, aí vou pedalar, tem trilha, e tem academia, e tem personal, e tem meus freelas, e tem assembleia, e tem a TV, e tem várias outras coisas. Estou fazendo até outro curso de turismo, que toma tempo, é Olha, projeto. Às vezes eu vou dormir de madrugada. Então, assim, às vezes eu posto assim, a galera, como é que você aguenta? Ai, você é forte, ai, não sei o que lá. Eu disse, gente, não é nada disso. Tô só tentando. exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Menina, eu precisava compartilhar Tentando isso que suprir tava aqui dentro, assim, eu tava me segurando. Tô até demais. descabelada, minha filha, trabalhando aqui nos Não projetos, importa. mas E tava isso, precisando isso, falar. isso é uma das coisas que melhora.
é a gente desabafar, né? Colocar esse sentimento, né, para fora, porque isso faz com que a gente perceba também que a gente não está sozinha. Que diz assim, poxa, só sou eu que sinto isso, não tem outras pessoas também. Não é quer dizer assim, o outro, comparar com o pior, não, mas é algo que às vezes se agrava quando você acha, né? No caso da síndrome da impostora, você acha que é só com você. Então, aí você, sabe, se pune ainda mais. Então, Não. assim, não é só com você. Aí você começa a se ocupar de uma série de coisas e quer dar conta de tudo, não é? Você começa a se ocupar, quer dar conta de tudo, quer ser Exata boa em tudo, porque não adianta ser só boa, você tem que ser a a melhor, melhor. extremamente competitiva. E quando chega lá, acha que não tá boa ainda, É não exatamente é? isso. Tá bom, meu amor. Vou Um aqui cheiro, meu desligar, amor. botar Beijo acompanhando aqui. grande. Tá certo. Olha que maravilha, tá vendo? Olha, tem um monte de comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui. Boa noite, Silvia. Olha, Raquel, já vivi. Seu amigo está sempre à disposição. Professor, olha lá, tá vendo quando as pessoas estão aparecendo? Que maravilha, essa rede de apoio. Estou chorando aqui, olha, outras pessoas, Silvânia também se identificando com esse relato, algo que para você perceber que não é só com você que acontece, com outras mulheres também acontece. Isabel, mas isso vai diminuir a minha dor, vai diminuir o meu sofrimento? Não, não é que você saber que o outro sente também vai diminuir, mas isso faz com que você tire aquela ideia de que é só com você, sabe? Que tem algo errado com você, que tem algo que não está funcionando com você e que não tem problema nenhum com você. Sabe? É isso que eu quero que fique aqui. Não tem problema nenhum com você. Mas diante das circunstâncias que você foi criada, diante do ambiente em que você foi criado, diante da sua percepção enquanto criança, aconteceu coisas que fizeram você acreditar que você não era boa o suficiente, que você não era merecedora. E que isso fez com que você se sentisse, sabe? Assim, muitas vezes abandonada mesmo, né? Você se sentiu assim deixada de lado e que para suprir toda esse vazio que há em você, esse vazio existencial, você precisa ser boa, mas só que você não consegue ser o boa que você colocou na sua cabeça. Dói. Olha, eu estou vivendo isso, mas em outra situação, perfeito. Tereza disse, live maravilhosa. Também sou assim, Bel. Sempre quis ser mimada e acarinhada por minha mãe. E hoje sinto que sou mais fria. Olha, por quê? E a história, não é? Porque como é que eu sempre falo aqui, como é que a gente pode dar se a gente não recebe? E a gente está aprendendo também. E tem que levar em consideração como você foi o processo como você foi se formando. Se você foi estimulada, né, a ser mais a ser mais afetivo, seu lado afetivo mais carinhosa, porque as pessoas com quem você conviviam é claro que você vai desenvolver mais. Mas se você também foi criada num ambiente mais hostil, mais severo, mais fechado, você tende também a ser. Aí você pode dizer, e agora eu tenho uma filha, né? E agora eu estou assim. Não, não é porque falharam com você, não é porque não deu algumas coisas certo com você que você aí vem com essa ideia de dizer assim, foi porque eu nasci assim. Não, há sempre possibilidade de mudar e de a gente transformar, desaprender as coisas ruins que aprendemos para construir novas coisas com base naquilo que a gente quer. Então, não é porque a gente não recebeu que a gente não vai aprender a dar. Porque nós hoje somos pessoas adultas e adultos fazem o quê? Escolhas. Então, é possível reverter esse quadro. É possível a gente mudar a situação. Então, a gente vai diferente, fazendo diferente. E à medida que a gente vai fazendo diferente com outras pessoas, o nosso redor vai se transformando num ambiente também muito melhor e propício para a gente ser quem a gente nasceu para ser. Tá linda. Olha, obrigada pelo espaço. Meu amor, obrigada a você. Seja muito bem-vinda. Já passei por isso. Isso, Bel. Temos que dar o nosso melhor. Exatamente. Eu tento ser muito carinhosa e dar atenção para minha filha. Isso, maravilha. Não é porque você não recebeu que você não vai dar, porque você tem. Você só não foi estimulada.
né? Ou não lhe deram. E talvez eles não te deram, não é porque eles também são vamos dizer assim, os vilões, mas porque talvez eles também não tinham. Vejam a história de Tayara, o que é que ela traz? Que os pais dela também foram educados nesse sistema rigoroso, né? Nesse sistema, uma educação severa. Então, como ele ia oferecer? Talvez na mãe dela, na cabeça dela, eu tenho quase certeza, quando dizia vá brincar de estudar, era a melhor coisa que ela poderia dizer. Ela está dizendo assim, eu estou estimulando a minha filha a ser independente, a estudar, a ser uma pessoa que não vai precisar depender de ninguém, nem viver na situação que eu estou vivendo ou que eu vivi. Não é? Então, era essa forma dela dizer que amava a filha. Só que a filha, que tinha 5, 6, 7 anos, 8 anos, não entendia isso, porque era uma criança. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa entender, não é? Há uma explicação para aquilo, mas nós não podemos nos acomodar com isso, como se fosse uma sentença. Reconhecer é o processo da cura, é o processo do livramento dos problemas, né? de sarar as dores que há. Esse é o primeiro, reconhecer e às vezes chorar, colocar para fora, né? Falar mesmo para até talvez se ainda tiver a oportunidade com essas pessoas, né, colocar todo o que você sentiu e se esvaziar. Para o quê? Para dar lugar a coisas novas, as coisas boas, que na verdade é o que você merece. Certo? Ah, Silvana, que maravilha! Obrigada, meu amor. A gente começou com a síndrome da impostora, não é? Já foi lá para a insegurança, já fomos para a criança ferida, hoje a gente está aqui. Mas é isso mesmo, a energia está rolando, está fluindo para isso. Porque tem tudo a ver, sabe? A síndrome da impostora é a insegurança no seu mais alto grau. Sabe, faz com que você, no seu ambiente de trabalho, não se candidate para uma vaga. Não faz com que você, no seu empreendimento, não ouse, não cresça. Por quê? Porque você acha que não vai dar certo, porque você acha que você não é bom o suficiente. E tudo isso faz com quê? Com que você não seja protagonista da sua vida, né? Não seja a mulher que dá as cartas da sua vida. Você ainda está sendo comandada por um sentimento de insegurança, sabe? E aí o que é que a gente precisa? A gente precisa reconhecer, precisa identificar e precisa mudar. E eu já passei por esse problema da síndrome. A Tayara falou aqui, eu tive 2 momentos. Eu, depois da minha formação, né, que sou formada, minha formação base em comunicação e jornalismo, na universidade aqui da minha cidade, na Universidade Federal, e aí, beleza, estava lá, profissional, não sei o que, já tinha feito pós-graduação e um monte de curso. E o ambiente também, um ambiente competitivo, e isso faz com que acirre mais ainda, né, a nossa insegurança, porque vive competindo, jogando, principalmente nós mulheres que vivem a sociedade vive jogando umas contra as outras, né? Estimulando uma competição burra, né? Mas acontece e às vezes a gente cai nisso, né? Não dá para a gente fechar os olhos e dizer que a gente não cai. Muitas caem, eu já caí, hoje não caio mais, mas já caí. Certo? Então, o que que acontece? Naquele momento, eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Só ser jornalista, só ter pós-graduação. Não, eu preciso fazer uma coisa. Aí eu decidi fazer o curso de Direito. Né? Aí eu disse, não, vou fazer o curso de Direito. Eu, como já tinha, na minha época, não sei se funciona assim, como eu já tinha uma formação, como eu já tinha um diploma, eu poderia muito bem pegar esse diploma e dar entrada na universidade como portadora de diploma. Como eu tinha uma média razoável, como eu tinha cursos, né? A minha formação vinha de uma instituição séria e tudo mais, então a probabilidade de eu ser aprovada era assim, de 0 a 10 não existia, né? Só se não tivesse vaga. E eu fui pesquisar e tinha vaga. Aí você imagina o que foi que eu optei? Eu optei em entrar nessa universidade através da portabilidade, não, com o diploma já. Não, sabe o que foi que eu fiz? Eu disse, não, se eu for assim, vão dizer, eu não além de dizer, eu não vou achar que eu sou merecedora.
Eu fui fazer vestibular novamente. Eu fui estudar, veja, eu já era profissional, eu já trabalhava em emissora, eu já trabalhava com assessoria de parlamentares na minha cidade, né? Eu já era uma profissional conhecida dentro da minha área, eu já tinha um certo reconhecimento, eu já tinha um reconhecimento, mas eu achava que ainda não era boa. Eu precisava de um curso de direito para que eu realmente fosse boa. Mas só não era o curso, eu tinha que fazer o vestibular. Então, à noite, eu ia estudar assuntos que já não eram mais do meu cotidiano, né? Que assuntos que eu tinha visto no segundo grau, olha, eu já estou denunciando aqui a minha idade. E aí eu fui revisar para quê? Para fazer o vestibular para passar. Eu fiz e passei, sabe? Eu passei. Aí fiz, né? Ainda fiz até o terceiro período de direito, terceiro para o quarto período, e depois não quis mais. Sabe por quê? Porque naquele momento eu não queria, na verdade, o direito, eu queria o desafio para mostrar para mim que eu era capaz. E quanto maior fosse o desafio, era melhor para mim, porque aí eu ia entender que eu era realmente boa, sabe? Porque quanto maior o desafio, você entende quando você está na síndrome da impostora, quando você está vivenciando, você acha que quanto maior o desafio e que você vencer, você acha que a partir dali, pronto, não vou mais me sentir incapaz, não vou mais me sentir merecedora, que não mereço, eu vou estar assim, zerada. Quando eu conquistar isso aqui, pronto, zerei, já sou a mulher, o máximo. Só que sabe o que acontece? Você não tem essa sensação. Fiz o curso, não era a minha praia, não era o que eu queria. Né? Também tem outra questão que aqui a gente vai abordar sobre essa questão do curso, que eu também fiz para satisfazer ali a minha mãe, em outra live, que isso aqui dá uma ótima discussão. E aí eu fiz e não era o que eu queria. Beleza. Você acha que eu parei por aí com a síndrome da impostora? De maneira nenhuma. Olha aí, Silvia, era isso que eu queria. Olha o que eu queria ouvir. Ah, você é muito inteligente. Ah, você... Eu ouvia isso, né? Porque por que, Isabel, você não fez? Não deu entrada com seu diploma. Não, eu queria fazer um vestibular porque, sabe, eu queria... As pessoas falavam que era inteligente, mas eu dentro de mim eu queria um desafio. Porque, para mim, na minha cabeça, só se eu conseguisse passar aquele desafio, eu era boa realmente o suficiente. Aí passei, fui e vi que não era aquilo. Beleza, você acha que eu me contentei com isso? Que a síndrome da impostora acabou, deixou para lá, não mais existiu? Tem um outro momento da minha vida que aconteceu. Eu estou lá, bem, né, achando, e ali, né, querendo mais. Aí teve um momento assim, não, ser só jornalista, pós-graduada, passar em uma outra faculdade, depois de um tempo, passar no vestibular, numa concorrência que era não sei quanto, para um curso que era competitivo, né? Que as pessoas queriam muito fazer o curso. E outra coisa, é um curso que eu fiz na época e era um curso de direito noturno, que era extremamente também era competitivo, que era assim, todo mundo queria. Então, veja, eu só queria o desafio. Quanto mais desafiador fosse, mais eu queria. Aí você, como eu disse, você acha que eu me satisfiz com isso? Não. Aí comecei novamente, em outro momento, não, isso aqui não. Eu estou precisando, eu não estou boa, eu não estou sendo essa profissional toda, eu acho que está faltando. Isso, essa conversa, não é externa, era comigo mesma. Eu me sentia assim, eu achava que era assim, que eu precisava de mais desafios, né? E desafios grandes para mim, né? Dentro do meu entendimento, para eu ser quem eu acreditava que tinha que ser. E aí eu decidi fazer uma seleção de mestrado. Ah, mas eu queria qualquer seleção de mestrado? Não, eu queria a seleção de mestrado na Universidade Federal, de um curso específico que tinha um número reduzido de vagas e era extremamente competitivo. Ah, era esse o curso que eu queria. E paralelo, aí você diz assim, Isabel, como é que você sabe que é a síndrome, que você estava ali com a síndrome? Porque hoje eu tenho conhecimento e percebo as minhas ações, né? Depois eu vim com autoconhecimento, fui percebendo. Na mesma época, em outra universidade, não era, e eu tinha condições sim de pagar, de bancar, eu tinha condições, né, de custear um mestrado numa universidade particular, e era em uma outra instituição tão boa quanto, e tinha um tema que era muito mais, que eu tinha muito mais a ver, que eu tinha muito mais relação do que o tema da Universidade Federal. Adivinhe
Adivinha qual foi o que eu escolhi? O mais desafiador, porque era a quantidade de vagas era menor, né? Eu tinha que ainda buscar outra coisa. Tinham pessoas, quando eu decidi, tinham pessoas que já estavam estudando, tipo assim, há um ano para a seleção, eu tive poucos meses, e lá no outro eu ia ter mais tempo, eu poderia estudar com mais tranquilidade, me preparar mais. Mas eu quis o outro, eu quis o mais desafiador. Eu fui conseguir passar na seleção. Eu passei na seleção. Eu não falo inglês, não é? Eu não falo inglês. Eu sei muito inglês do que eu estudei. Fiz alguns cursinhos, mas não sei. Mas e tinha uma prova de inglês lá. Eu não passei também nessa prova de inglês. Ou seja, muito desafio. Quanto mais desafio, mais eu queria, porque eu achava que quando eu vencesse esses desafios, eu ia estar pronta, eu ia ser a profissional que eu acreditava que tinha que ser. Porque enquanto eu não fosse, os outros poderiam achar que eu era boa, mas eu achava na minha cabeça que a qualquer momento iam descobrir que eu era uma farsa, que eu não era tão boa quanto todo mundo dizia. Uma assessora boa. Então, eu achava que tinha que estar provando. Veja que cansativo. Quanto tempo eu perdi tentando provar uma coisa que eu não precisava provar, porque eu já sou, tentando suprir algo dentro de mim, que foi instalado durante um momento, né? Quando eu fui observar, eu também fui criada embora tenha sido com muito amor, né? Mas minha mãe era muito disciplinada, gostava assim, cobrava, ela tinha muito medo, aquela coisa. Ela foi, num determinado, foi mãe, né? Que era muito protetora. Então, aquilo, a percepção da criança, a minha percepção de Isabel, criança, era o quê? Era de rigidez. Então, eu tinha que ser rígida, eu tinha que ser boa, eu tinha que fazer as coisas, sabe, de sucesso, eu tinha que fazer as coisas de forma muito bem feita. Para quê? Para que eu tivesse a atenção, para que eu tivesse o amor, para que eu fosse, né, acariciada, acarinhada, né? E aí eu trago isso para a vida adulta. Quando eu venho descobrir isso, é só depois do processo, né, que eu tive de autoconhecimento e tudo isso, e eu consigo ver. E quanto eu me desgastei com isso. E aí eu trago para você, quanto você não está se desgastando, tentando provar, tentando, fazendo tantas atividades para provar o que você é, quando na verdade você não tem que provar absolutamente nada, porque você já é, né? Você já é. E aí você entra nessa de se auto-sabotar, de se cobrar, de ser extremamente perfeccionista. Eu não estou dizendo que você não faça as coisas, né, bem feitas, mas se cobra excessivamente, você nunca está satisfeita. Então, você se critica excessivamente. Você não é que você critique, você critica os outros, não. Você critica o seu desempenho. Você sempre acha que pode fazer mais. E uma outra coisa, se você acha que não vai ser, que não vai fazer bem feito dentro da sua cabeça, né, que o padrão que você tem é alto, você acaba fazendo, sabe o quê? Não fazendo, não desenvolvendo. Você desiste das coisas ou deixa as coisas pela metade. Também já aconteceu comigo. Tá fazendo sentido? Me diz aí, gatas. Patrícia, seja bem-vinda. Oh, coisa boa falar de tudo um pouco. É verdade. Olha, isso tudo serviu para você chegar onde você é hoje. Ah, obrigada, meu amor. Cansativo, exatamente, é extremamente cansativo. E aí, veja, além de ser cansativo, você não desenvolve. Por quê? Porque você gastou a energia, você gastou a energia para desenvolver, né? Para comprar, no desafio. E não, na verdade, você não pegou a sua energia e concluiu algo. Você deixou pela metade, porque, na verdade, seu objetivo nunca foi concluir, mas foi se desafiar para provar que você era boa o suficiente. Está entendendo? Então, você deixa de ter essa energia canalizada para algo que você realmente gosta, para algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida profissional, que vai fazer você ser melhor do que o que você é, mas de uma forma assim, de aperfeiçoamento, não de cobrança, e você não faz. E você se compara, no sentido assim, fulano é melhor do que eu, fulano consegue desenvolver que eu. E aí você, através da síndrome, você não reconhece o seu potencial, as suas habilidades e se limita.
né? Se limita, né? Se boicotando, se auto-sabotando, não crescendo e não desenvolvendo. E aí não acontece o protagonismo na sua vida. Você não se transforma a pessoa mais importante da sua vida e você não tem coragem de fazer o que a Anitta fez, de agradecer a ela mesma por todos os resultados positivos que teve na vida dela. Porque pense comigo, se não faz sentido você agradecer primeiro a você, certo? E depois os outros. É como eu disse, a gente está aqui, logo no começo da live eu falei, eu trago aqui conhecimentos para vocês, eu trago aqui informações, mas de nada adianta se você pegar essa informação e depois, ó, colocar na gaveta. Né? Conhecimento é poder quando ele é aplicado, quando você coloca em prática, quando você testa e você vê aquilo que funciona. Ah, Isabel, isso não funciona comigo. Sim, mas nada funciona com você? Né? Será que não tem nada que eu traga que você não possa colocar em prática, que não vai fazer a diferença na sua vida? Claro que tem. Claro que tem. Se de tantas outras que fazem, acontece a diferença e a mudança, por que na sua não está acontecendo? Será que você não está se comportando como uma criança, né? Sendo adulta, mas com comportamento de criança, né? Fazendo birra, sabe? Pensando que ainda vem mamãe e papai para resolver os seus problemas? Pois é, eu quero lhe dizer que não. Ou você se empodera, não é? Ou você decide, a partir de agora, colocar a mão na massa e fazer as mudanças na sua vida, investir em você, em cuidar de você, em cuidar das feridas, em cuidar dos sentimentos que estão impedindo você de crescer, de evoluir enquanto pessoa e de sarar tudo aquilo que precisa ser curado dentro de você, ou você não vai mudar. Tentando mostrar o desafio, e isso, tudo vira uma festa, né? É verdade. Eu absorvo tudo em suas lives, aprendo muita coisa. Que maravilha, Silvânia, que coisa boa. Maravilha, fico muito, 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 muito feliz. Então, gente, a síndrome, ela funciona desse jeito, certo? Você começa a não acreditar em você. Né? Você começa nessa onda que eu disse de competição, né? Com você mesmo querendo cada vez mais desafio. E, como eu disse, isso tem muito a ver com a sua infância, está muito ligada também esse sentimento de insegurança, de incapacidade, está muito ligada à sua infância, no ambiente que você foi criada, né? No ambiente que você foi muito exigida, que você foi muito cobrada. Então, isso você traz para a sua fase adulta. Aí já existe aquela insegurança em você. Aí você entra num ambiente extremamente competitivo. Aí você desenvolve a síndrome onde você acha que você realmente, para ser boa, para você chegar no topo, você tem que estar o tempo todo se desafiando. E quando você não acredita que vai conseguir fazer algo, você nem entra. Então, quantos projetos você não já deve ter engavetado? Quantas coisas você fez, né? Ou deixou de fazer porque você achava, não, isso aqui eu não estou muito boa, ou eu não sei disso. E quantas vezes você já não ouviu pessoas falando, fazendo de coisas que você pensou e estão fazendo e desenvolvendo não tão bem quanto você poderia estar fazendo. E você diz, nossa, mas isso aí eu sei fazer melhor. Eu conheço isso assim, assim, assim. Mas você não tem coragem de fazer, porque você botou na sua cabeça, você desenvolveu a síndrome e você passou a acreditar nessa mentira que o seu crítico que está aí dentro de você, esse modelo, esse padrão de pensamento se instalou aí e você não conseguiu ainda mudar. Então você acha assim, não, eu não ia conseguir fazer isso, então eu não faço nada. Quando, na verdade, você poderia conseguir sim, se você estivesse fazendo, porque cada vez que a gente faz, a repetição, né, vai levando a gente à excelência. Então, quantas coisas você já não deve ter visto outras pessoas fazendo, né? Outras pessoas menos capacitadas, no sentido de menos habilidades que você, e você ficar assim, nossa, ela está fazendo isso, mas eu sou melhor nisso aí. Não é melhor do que a pessoa, mas é nisso aí, nesse assunto, eu sei fazer e você não faz. Por quê? Porque você não se sentiu. Aí você se frustra também. Aí reforça mais ainda que você não consegue realmente, quando na verdade você consegue, meu amor. Você tem todos os recursos necessários para ser o que você nasceu para ser. Né? Não é porque você teve essa infância, e eu entendo se você teve essa infância tão
tão sofrida, tão cobrada, tão exigida, não é? Eu quero que você entenda que eu entendo. A sua criança ficou um pouco ferida, mas hoje você é uma adulta. Então, que tal começar a dar os primeiros passos para resolver isso, esse problema? Porque se você não olhar para ele, isso vai começar a atrapalhar a sua vida. Se já não está atrapalhando a sua vida. Vai fazer com que você não evolua, que você não cresça, que você não desenvolva os seus projetos, os seus sonhos, não tenha sucesso, principalmente na sua vida profissional. Né? E aí vai ficar fazendo, você vai ficar marcando passo. Né? Tem uma gíria assim que a gente fica marcando passo, ou seja, não sai do lugar. E aí gera uma série de coisas. Frustração, a autoestima baixa, a insegurança ainda vai, a insegurança fica reforçada num grau elevadíssimo. Então, veja quantas coisas você deixa de ganhar, né? Você deixa de crescer por conta dessa insegurança e por conta dessa síndrome, né, da impostora que você não está conseguindo identificar, que você não está olhando, né, olhando para ela e tentando resolver, certo? Então, assim, é importante que você tenha esse olhar para você e faça a análise. Naquele momento que eu estava vivenciando, eu não tive ninguém para falar sobre a síndrome da impostora. Eu não me lembro de ter visto nada, até porque naquele momento, eu acho que eu estava vivenciando isso, não se discutia, né? E aí eu achava que era só comigo. Como hoje tem muitas mulheres que vivenciam isso, mas acham que é só ela, esse sentimento. Né? Ah, só eu sinto isso, isso só acontece comigo. Não, acontece com outras mulheres também, sabe? Não é só com você. Agora, a sua dor, ela é sua, né? Você precisa entender que isso acontece, isso existe, está aí, é um problema que precisa ser resolvido, mas que não é só com você, porque quando a gente acha que é só com a gente, isso fica pior ainda. Quando, aí você acha que tem defeito, que você é inapropriada, que você tem alguma coisa errada, que você realmente não é boa, e aí reforça mais ainda. Quando a gente sabe que isso acontece com outras mulheres, é como se a gente tirasse um peso, né? Diminui a nossa carga, porque a gente começa a olhar para a gente com mais compaixão, que é uma coisa que é essencial a gente fazer, né? E como melhorar? É como a gente melhorar dessa síndrome, como a gente começar a dar os primeiros passos para a gente melhorar. Um dos mecanismos que você pode fazer é você ter um mentor, alguém que já passou por isso, né? Alguém que você confie, alguém que você possa conversar, né? Alguém que esteja de fora olhando e você comece a compartilhar. Você também pode fazer o quê? Você pode fazer algumas pessoas, elas precisam realmente de terapia, porque está, além da síndrome, a síndrome da impostora, acontece outras questões. Então, há o recurso de você fazer a terapia também, que é muito importante, né? E uma outra coisa também é você silenciar, né, o crítico que está aí na sua mente, que é ele que está aí fazendo com que você reforçando essa sua insegurança. Que é esse modelo, eu falo crítico, é esse modelo, sabe? Esse modelo de pensamento que tem aí dentro de você, que está detonando você, na verdade, minando a sua autoconfiança, né? Que é o crítico, né? Que é um dos grandes sabotadores da vida da gente. A gente precisa silenciar. É ele que fala com você. É ele que, na hora que você está fazendo a atividade, fazendo um trabalho, uma seleção de mestrado, fazendo a seleção, querendo iniciar um projeto, é ele que vem. Isso não vai dar certo. É ele que diz. Você não está preparada para isso. Você precisa fazer mais isso, você precisa fazer mais curso desse, você precisa fazer mais curso desse. É ele que vem buzinar no seu ouvido, dizendo que você não é boa o suficiente. É ele que vai dizer que você precisa fazer mais cursos, precisa fazer mais formação. É ele que vai ficar o tempo todo na sua mente martelando, dizendo que você ainda não é boa. E quando é que você vai ser boa? Preste atenção. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é você silenciar. Uma das formas que eu aprendi a silenciar esse crítico foi dar nome a ele, sabe? Dar nome. Como assim, Isabel? Quando vem esse sentimento, não é? Esse crítico exagerado, que quer me limitar, que quer fazer com que eu não faça as coisas que eu preciso fazer, que quer duvidar do meu talento, da minha capacidade, que quer me colocar lá para baixo, o que é que eu falo? Eu chamo ele pelo nome. Olha, lá vem ele,
sabe? Lá vem o crítico. E eu dei um nome para esse crítico. Eu coloquei um nome que faz para mim muito sentido, mas você pode dar o nome que você quiser. Eu dei o nome de esqueleto. Sabe por quê? Quem foi aqui, quem teve infância com quem foi baixinho da Xuxa vai entender. Tinha um desenho que era He-Man. E lá tinha, e eu assistia muito, né? Eu já chegava, já pegava, eu chegava da escola, eu já pegava o final do programa, que eu estudava de manhã. E tinha esse desenho. E lá tinha o esqueleto, que era o grande vilão. Né? E ele fazia de tudo para atrapalhar os heróis, a Xia, o He-Man, enfim, o Gato Guerreiro, todo mundo. Então, para mim, é uma referência de algo ruim, sabe? De algo que fazia de tudo para destruir tudo que fosse bom. Então, eu coloquei o nome do meu crítico de esqueleto. Então, todas as vezes que vem, sabe, esse pensamento, eu digo, sai para lá, esqueleto. Agora, aí vamos supor, eu estou aqui, vou começar a fazer a live, né? Eu quero começar a falar, a fazer as lives. Mas aí, esqueleto vem, você vai fazer live e o que é que os outros vão pensar? E se você gaguejar, vão rir de você. Ah, fulano vai rir. Você não está bom ainda não, você tem que fazer algum curso. Aí sabe o que é que eu digo? Ok, esqueleto, já lhe ouvi, vou fazer a live. Quando a gente começa, parece engraçado, né? Parece algo assim, bestinha, mas não é. Sabe qual é a grande sacada? Quando você identifica, quando você nomeia algo, fica mais fácil de você conseguir vencer isso. Como é que a gente vai conseguir vencer o inimigo se a gente não sabe nem quem é? Né? Se a gente não sabe nem de onde partiu, como ele vai funcionar e o que ele faz. Então você fica a mercê. Mas quando você começa a identificar, você já sabe quais são as estratégias. Sabe o que acontece? Ele diminui, você silencia, ele vai embora. Não significa que ele não vai aparecer, mas você já sabe como lidar com ele. Aí começa. Eu começo a fazer um curso, comecei a minha primeira mentoria. Mas, Isabel, você ainda não está, quando eu comecei a fazer mentoria, você ainda não fez um curso tal, a formação tal que você iria fazer, você vai começar a si mesmo. Se eu fosse você, eu não começava, porque você não está pronta. Várias coisas. Eu mesma, sendo profissional da comunicação, que eu nunca vou deixar de ser, eu demorei um mês para começar a gravar as minhas lives, porque eu queria, porque eu tenho conhecimento, eu queria ter um estúdio dentro de casa. Eu queria ter um estúdio que eu tinha quando eu trabalhava na TV. Veja, hoje eu estou gravando a live, eu estou no quarto do meu filho. Vocês devem já ter prestado atenção. E tem uma série de brinquedos aqui. Né? Por quê? Porque hoje a internet, esses dias, está melhor no quarto dele. E não estou nem aí. Sabe? Ah, mas tem gente que fala, tem gente que fala, tem gente que fala que eu gravo muitos vídeos, mas eu sei que vai falar, então eu não me incomodo com o que as pessoas falam hoje, o que elas pensam, o que elas falam. Por quê? Porque eu não tenho controle, mas eu me preocupo com o que eu penso sobre mim. Quais são os pensamentos que eu tenho sobre mim? E são eles que vão fazer com que eu ou evolua na minha vida pessoal e profissional, ou com que eu fique no mesmo lugar, ou até que eu passe a regredir. Então, são eles que eu preciso me preocupar. É com isso que preciso. Desculpe, falo, né? Falando muito. É com isso que eu tenho que me preocupar e dar atenção. Então, essa técnica que eu aprendi, eu tenho outras, mas isso é muito legal. Né? Quando vier esse sentimento, sabe? Quando vier esse sentimento, essa crítica, esse crítico dentro de você querendo lhe sabotar, né, duvidar da sua capacidade, né? Aí vem assim, ele vem através da sabotagem, do perfeccionismo, da comparação, vem sempre vestido com outra coisa. Aí a sacada é você dizer, sim, esqueleto, eu sei, já veio me sabotar, né? Já veio querer que eu procrastine, já veio dizer que não é para eu levar meu currículo na empresa tal, que não é para eu pedir aumento, ou que não é para eu fazer um curso que vai me dar, para eu iniciar o curso que eu gostaria. Porque aí, quando aí ele vai, ó, sai pianinho, porque você toma o controle da situação, você retoma o controle da sua mente, dos seus pensamentos, e não fica mais refém. E aí sim você começa a combater a síndrome e começa a diminuir esse crítico, e aí sim você consegue realizar e fazer tudo, absolutamente tudo que você desejar na sua vida. Porque você, né, é um poder que você não tem
ideia. Todos os recursos que você precisa para ter o sucesso que você deseja não está em mim, não está fora, está dentro de você. Quando você começar a abrir os olhos para a mulher extraordinária, para todo o potencial que há dentro de você, para suas habilidades, para o seu potencial, para todo o conhecimento que você sabe, você não vai ter ninguém, não tem obstáculo nenhum que vá impedir você de chegar aonde você deseja. O único impedimento é você mesma. Seu maior inimigo está dentro de você, certo? Então vamos vencer esse inimigo, porque nós não somos uma farsa. Nós não estamos aqui enganando ninguém, sabe? Porque quem é uma farsa não se sente uma farsa, né? Quem é uma farsa não se sente. Ao contrário, quem não é, sabe? Quem não é uma farsa, ele quer entregar o melhor. Isso é bacana. Isso é bacana, você querer se aperfeiçoar, investir na sua carreira, na sua profissão, investir em potencializar os seus recursos, as suas habilidades, maravilha. Mas achar que nunca é boa, achar que não é o suficiente, não. Eu sou o máximo, eu sou maravilhosa. Eu sou um diamante, só estou sendo cada vez mais lapidada. Para quê? Para que eu brilhe mais. E para que eu brilhe mais, eu preciso cada vez mais estar polindo, estar limpando ali, né, cuidando, para que meu brilho não fique só para mim, que eu possa iluminar a vida de outras pessoas. Certo? Pedro Carregosa, coisa linda! Meus amores, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, compartilhe aí com outras pessoas, dê um like, comentem também, é muito interessante. Vou trazer novamente, né, esse tema da impostora, da farsa, né, porque isso é muito presente na vida das pessoas e principalmente na vida das mulheres. Porque nós, os homens também passam por isso, mas nós somos muito mais cobradas desde lá na nossa infância. Porque mesmo os rapazes, os meninos sendo cobrados, eles já nascem, né, sendo estimulados. Né? Você é campeão, vai lá, campeão, você consegue. A mulher não. Ela tem que ser sempre gentil, ela tem que estar ali sempre servindo. Olha, e isso a gente vai trazendo, né, para a nossa vida adulta. Não é que a gente não tenha que ser gentil, nem que a gente não tenha que ajudar o outro. O problema é quando a gente não se coloca em primeiro lugar. E aí a gente coloca em último na fila. E aí nossos sonhos, nossas realizações não vão acontecendo e a gente vai se transformando numa mulher insegura e sem ser protagonista e dona da nossa vida, que é o que não pode acontecer. Certo? Um cheiro grande. Até a próxima vez. Se gostou, comente, compartilhe e curte aí. Tchau!